Bem, pessoal, hoje falaremos sobre a aula 8 do curso de Orçamento Básico. Vamos falar sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Pois é, a Lei Orçamentária Anual, ela terá as metas físicas e financeiras para o exercício seguinte. É importante a gente guardar essa parte aqui. Muito bem. A Lei Orçamentária Anual estima o quê? Estima a receita e fixa a despesa para cada exercício financeiro. A Constituição do Brasil fala sobre as 3 leis orçamentárias. Fala sobre o PPA, Lei da Diretriz Orçamentária, e fala sobre a LOA. E o parágrafo 5º do artigo 165, ele vai tratar especificamente da LOA. Diz que a Lei Orçamentária Anual compreenderá o quê? O orçamento fiscal referente aos poderes da União, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém o quê? A maioria do capital social, e o orçamento da Seguridade Social. Pois é, são esses os orçamentos: o orçamento fiscal, o de investimento e o da Seguridade Social, que serão consolidados na Lei Orçamentária Anual. Está aqui. Bem, e o que é Seguridade Social? Porque gera muita confusão. O que é Seguridade Social? É saúde? Não é saúde? É só a Previdência? Então está aqui o artigo 194, que vai elucidar, vai clarear as nossas mentes, iluminando-as sobre o que é efetivamente a Seguridade Social. Artigo 194. A Seguridade Social compreende o quê? Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados o quê? A assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Então, Seguridade Social é saúde, a previdência e assistência social. Está aqui. Portanto, a Seguridade Social é um sistema de proteção social. Está colocado aqui de uma forma clara. Nós temos agora a Lei de Responsabilidade Fiscal, publicada dia 4 de maio de 2000, que também fala sobre a LOA, fala também sobre a Lei Orçamentária. No seu artigo 5º, ela diz o seguinte: a LRF estabelece que o projeto de lei orçamentária, ele deverá o quê? Conter o quê? Um demonstrativo, um quadro que compatibilize a programação, os programas com os objetivos e as metas no documento de anexo fiscal. É um documento, é um anexo que tem lá compatibilizado o quê? Os programas de trabalho, os seus objetivos e as metas a serem atingidas num período de um ano, no exercício subsequente, onde ela vigerá. Nós temos aqui, segundo o artigo 5º, ele deve ser o quê? A LOA deve ter o quê? Ela deve ser acompanhada de um demonstrativo regionalizado, porque eu estou falando aqui de orçamento da União, dos efeitos, dos impactos que a anistia, a isenção, a renúncia fiscal terá sobre as finanças, sobre o orçamento, no sentido de provar para a sociedade que aquela isenção, aquela renúncia é compensatório para o Estado. Muito bem? Porque tem que haver uma contrapartida para o Estado. Por exemplo, a geração de emprego. Eu vou dar uma renúncia fiscal a um determinado segmento econômico, a um determinado setor produtivo.
e o empresário diz que vai gerar X de emprego. Então, na LOA tem um demonstrativo que vai provar para a sociedade essa relação custo e benefício, provando que é compensatório para as finanças públicas, é compensatório para o Estado. Muito bem. Com qual finalidade? Como nós já falamos, para provar, né, para a sociedade que é compensatório, vale a pena conceder isenções fiscais a alguns segmentos. Temos aqui, segundo o artigo 5º da LRF, a LOA deve conter o quê? Dotação orçamentária para reserva de contingência. Reserva de contingência que será o quê? Regulada, detalhada na Lei de Diretriz Orçamentária. A Lei de Diretriz Orçamentária que vai disciplinar, que vai regrar a aplicação da reserva de contingência. Muito bem? E o que é reserva de contingência? A reserva de contingência ela foi institucionalizada pelo Decreto-Lei 200 de 67 e foi modificada pelo Decreto-Lei 900 de 69. E o artigo 5º da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele diz que a LOA conterá o quê? Reserva de contingência, disciplinada pela LDO. Está lá no artigo 5º da LRF. Então está aqui. O objetivo da reserva de contingência, importante, atender aos passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Um exemplo, uma frustração, um exemplo de risco fiscal, uma frustração de receita. Eu tenho uma previsão na lei orçamentária de arrecadar numa determinada fonte de receita 1 bilhão. E ao longo do exercício eu percebo que eu vou arrecadar 800 no final do ano, 800 milhões no final do ano. O que tem que fazer? Eu tenho que replanejar a execução orçamentária para que não gere desequilíbrio nas contas públicas. Muito bem? E pode surgir também uma despesa obrigatória inesperada que não foi prevista no orçamento. Então, aquele crédito orçamentário que está na reserva de contingência, na dotação da reserva de contingência, vai atender a esses intempéries, que nós, como técnico, costumamos chamá-los de passivo contingente. Está aqui. E o que não pode conter a LOA, o que não pode, aliás, fazer parte da LOA, está no artigo 167, é importante vocês olharem e ler, porque está aqui. O artigo 167 fala sobre as vedações. É vedado na LOA, é proibido o início de programa ou projeto não incluídos na lei orçamentária anual. Eu só posso executar os programas e projetos contemplados nela, votado pelo parlamento. A realização de despesa ou o aumento dela, a assunção dela, que exceda os créditos orçamentários ou adicional, porque senão vou gerar um desequilíbrio entre o saldo orçamentário e a execução, a despesa. Ela tem que obedecer à relação de simetria. A realização de operação de crédito e financiamentos que exceda o quê? A despesa de capital. Despesa de capital, nós temos lá a amortização, os investimentos, a despesa de capital. Ou seja, eu não posso fazer dívida que exceda a minha capacidade de pagamento, a minha capacidade de crédito, a capacidade de pagar aquela obrigação contratada pela administração pública.
nós temos aqui, é vedado abertura de crédito suplementar ou especial o quê? Sem lei, sem prévia autorização. E sem o quê? Sem indicação dos recursos que vão financiar aquela despesa. A transposição, remanejamento ou a transferência. O que é a transposição? A transposição é vedada, como fala o artigo 167, ocorre quando eu extingo, eu acabo com um órgão e esse órgão tinha o quê? Um saldo orçamentário. Eu extingui um órgão para criar um outro órgão. Essa dotação orçamentária, esse saldo orçamentário do órgão que foi extinto, ele será aportado ao órgão que eu estou criando. Vou fazer o quê? Vou fazer uma transposição. Isso que é a transposição. Está aqui. E tenho aqui, e também tem aqui o inciso 11, reiterando, importante vocês recorrerem ao artigo 167, que fala sobre as vedações no que tange à LOA. Eu não posso utilizar recurso das contribuições sociais, cuja finalidade será o quê? Financiar a aposentadoria. Muito bem? Eu não posso usar em despesa que não esteja vinculada à aposentadoria. É isso que esse inciso 11 do artigo 167 fala aqui. E fizemos aqui, no final, um resumo. O orçamento, a lei orçamentária, a vigência dele é anual. Nós temos a receita, a origem de recurso é a receita. O destino, a aplicação é a despesa. E na LOA nós temos a classificação das receitas e das despesas. Muito bem? E ela será elaborada até agosto de cada ano. Com isso, a gente encerra a nossa aula sobre a lei orçamentária anual, pessoal.